O Pedro, uma questão de ordem, eles querem colocar em votação. Bom, uma questão de ordem, o que você acha? Ela fez uma proposta, tem uma proposta e a Angela colocou uma outra. A gente vai falando sobre os capítulos, as dúvidas do capítulo 1, capítulo 2, que aí fica ordenado. Essa é uma proposta. A segunda proposta é abrir para os conselheiros fazerem as perguntas e nós vamos esclarecendo. A outra é livre. A outra é livre. Eu gostaria de fazer minha pergunta e se você, quem achar necessário, volta para o começo. Eu só queria fazer uma colocação. Tem as Eu não me pessoas atentei a Tem as São as pessoas que nem eu vou me inscrever também e eu tenho várias coisas, né? Então aí eu faço um pouco. Vamos para a inscrição então? Vamos por inscrição, vai. Tá bom, Ângela, por favor. Ângela. E depois, se for o caso, volta. Eu Isso. queria fazer uma questão de ordem, assim, até Você para está com caneta aí, contemplar. Gustavo? Para anotar? Eu vou fazer todas, é isso? Pode ser sim. Só uma questão de ordem aqui ainda, né? Faz as perguntas em geral, com base nas inscrições, depois volta lá nos capítulos, tá? Como você está solicitando, e aí se alguém tiver alguma dúvida ainda em relação ao específico em algum capítulo ali, levando o problema. Isso relembrando que todos os conselheiros receberam Isso. a minuta, né? Então, quer dizer, eu acho que poderia ter vindo com umas perguntas. Nós vamos colocar um tempo para pergunta e resposta ou vamos ver se precisa? Então, lembra que tem uma segunda parte das respostas que a gente vai tomar um tempinho de vocês também. Vamos combinar, são 8 horas agora. Até que horas é a 9 horas. 9? Bom, vamos começar então, Ângela, por favor. Então, a primeira questão no artigo 15 sobre movimentação de terra, tem alguma indicação na lei sobre a quantidade de terra, certamente? Eu quero citar um caso que passou no conselho, que um terreno entre verdes estava movimentando 2.500 metros cúbicos de terra. Certo. Eu quero saber se nessa lei tem algum limite e qual é o limite. Não. Desculpa, quer fazer as outras perguntas? É. Vamos lá. A outra questão aquela área de uso misto entre verdes que você mostrou no mapa. Eu queria entender melhor aquilo, porque como todo mundo sabe, o Entre Verdes é um condomínio super impactante, é um condomínio indesejável para a ABA e ele está muito próximo da área rural. Então, tudo que for feito lá, além do desastre que o condomínio é por si só, com seus muros, com as suas estradas enormes, com a quantidade de luz acesa 24 horas por dia, é ruim para a ABA. Então, eu queria que explicasse melhor como que vocês estão propondo uma área mista na proximidade da área rural, no limite da área urbana da área. A outra questão eu também não entendi o que é a área de loteamento, a densidade habitacional máxima, que você falou de área loteável disponível. E a última questão, eu queria saber se consta nessa lei algum artigo que indique que toda reserva legal de qualquer tipo de parcelamento da APA, e assim como extração de indivíduos arbóreos ou fragmentos florestais ou intervenção em APP, qualquer coisa licenciada, seja mitigada dentro da própria APA. Como era na lei. Que as reservas legais não podem ser averbadas fora da APA, que as compensações não podem ser feitas fora da APA. Eu queria saber se tem alguma coisa nesse sentido. Porque se tira algum recurso natural daqui, a gente quer que faça a mitigação aqui dentro mesmo. Ótimo. Tá, vamos lá. A primeira questão quanto ao artigo 15 do limite de movimentação de terra, tá? Na 10.850 havia um limite que, na verdade, ele já é regrado hoje pelo licenciamento ambiental de movimentação de terra. A legislação nossa, a lei complementar
E no decreto de licenciamento fala que na região da APA, 100 metros cúbicos de terra passa por movimentação. Na prática, qualquer coisa que é feita na APA, com fins de empreendimento, passa de 100 metros cúbicos. Esse limite é até menor do que existia lá. Olha, 10.850 falava de um limite de metragem cúbica movimentada, um limite de área movimentada, que eram 1.000 metros quadrados de área a ser limpa, entre aspas. O que acontece? 1.000 metros quadrados de área a ser limpa, qualquer coisa que a pessoa faça ali de 10 centímetros, que é o mínimo que o trator vai conseguir tirar para limpeza, você chega em 100 metros cúbicos que você automaticamente está no licenciamento. Mas eu estou falando de 2.500 metros cúbicos. Acima de 100 metros cúbicos de movimentação de terra, 2.500 metros cúbicos. 2.500 acima de 100, ele passa por licenciamento ambiental. E daí? Essa lei permite que isso continue acontecendo? Sim, Ângela, existe todo o acompanhamento que tem que ser feito quanto às questões do que, como vai ser feita a movimentação de terra. A prefeitura aprovou, por exemplo, esse Sim, terreno que sim, levou 500 caminhões de terra para um terreno no loteamento chamado... Sim. O que acontece? Não, Ângela, não. No rito do licenciamento ambiental, tá? É a movimentação de terra. Tem gente que quando chega lá achando que é só pegar uma autorização com a gente até assusta. Se ele vai fazer um corte, tem que falar para onde vai essa terra. Chega lá, tem que ter uma RT do engenheiro e o projeto de drenagem provisória, que é uma drenagem que é feita preliminarmente para se evitar que haja carregamento do solo. Se ele vai fazer a importação de terra, ele tem que provar de onde trouxe essa terra. Dependendo de onde ele trouxer, tem que ter um laudo geológico junto, tem que ter todo um projeto de compactação de terra, ele tem que mostrar no projeto arquitetônico que ele precisa dessa terra. Então não é simplesmente ele vai pegar e fazer de qualquer jeito. Se ele fez irregularmente ou se houve algum problema no licenciamento, tem que ser apurado. Mas a coisa não é feita a revelia, ele tem que ter essa autorização, cada projeto feito, analisado por um geólogo. Quer dizer, pode movimentar o quanto quiser. Sim, como nós vamos colocar um limite? O que é pouco, o que é muito? O cara comprou o terreno, também. Quem comprou um terreno Isso ficou da hora de acompanhar. Mas eu acho que Ótimo, então vamos por favor. A lei tem que ser especificada quando faz o loteamento. Depois que o loteamento está pronto, você comprou o terreno, aí vai fazer lei, depois ele Você está falando do tráfego, daí o problema não é a terra. Não, é tudo. É Comitê, porque se você é o impacto que isso gera para Mas daí é um problema do trânsito. Aí a gente tem que não é ser trânsito. Não, eu vou comprar uma faixa de gelo. Incluindo. Bom, Deixa eu O terreno foi aprovado no loteamento. O montar loteamento foi aprovado beleza, seguindo e eu todas levo as um regras. O saco de terreno gelo de é da 20 minha propriedade. de 10 Se eu quiser subir ou baixar o terreno, eu tenho esse direito, desde que eu faça pedir autorização, pedir o licenciamento, saber que uma pessoa é responsável, saber que tudo está certo, saber para onde vai a terra, saber o que é a terra. O pior foi o loteamento. o seu O conceito do que se faz Mas não, numa aba. Se vem para uma aba e traz 2.500 metros de terra, quem respondeu a pergunta. Só complementando, o seu Ramasso colocou uma dúvida também, que era uma outra questão que tinha lá, quanto à época do ano. Tá? A época do ano da movimentação de terra feita, ela tem que ter a mitigação necessária. Claro que não é bom você movimentar a terra na época de chuva, mas hoje em dia você vai travar uma época chuvosa e você pega um inverno super chuvoso, aí o cara ele pega um verão e um inverno chuvoso. Não, então ele tem que ter o cuidado necessário com essa terra. A gente sabe que nos grandes loteamentos o impacto ambiental costuma acontecer, porque não são feitas as contenções necessárias nem as fiscalizações são feitas a contento. Não é pela Secretaria do Verde, mas cabe sim a denúncia, a apuração dos responsáveis, as infrações, as apurações das Bom, infrações eu só também. queria dizer que o próprio plano de manejo aponta o Entre Verdes como a maior área degradada da APA. Por quê? Porque ela deixou a terra nua, teve uma quantidade enorme de terra carreada para os córregos, Ribeirão da Onça e Atibaia, e isso que eu estou falando é o que vai representar quando todos os lotes desse loteamento resolverem fazer movimentações desse padrão. Então, na minha opinião, deveria ter algum controle, mas tudo bem, vamos para frente, pode responder. Vamos lá. As áreas de uso misto entre verdes, a sua pergunta. É uma primeira proposta que foi feita, tá? Existem agora o aprofundamento dos estudos.
Nós, quando fizemos o primeiro desenho, não olhamos CPF, não olhamos CNPJ, nem nada, fomos pelo viário. Tá? Se de repente você vai ficar dentro do loteamento, mas o loteador vai querer de repente pegar esses lotes, jogar para fora, fazer uma reconfiguração para poder aproveitar, se ele puder, se essa proposta passar, por que não? Acontece que existem N outros controles que são feitos para se evitar os impactos ambientais. Não é exatamente um uso, é exatamente só a ocupação. Isso é um apanhado de impactos. De repente, quando a gente sentar para refinar isso, pode ser apontado. Não, lá não é uma área boa. E aí a gente de repente exclui. Isso é uma primeira proposta. Sim. Você tinha dito, você respondeu anteriormente, tanto que não fez parte do escopo da minha pergunta, que os loteamentos já aprovados não poderiam ter o parcelamento de lote, ter outras mudanças dentro da finalidade, das questões nas quais pelas quais ele já passou no licenciamento. Isso seria uma mudança, certo? No tamanho dos lotes. No resto pode mudar. Que resto? No viário, na ocupação, Não, quando a pessoa precisa abrir um novo viário, é feito um processo que chama reparcelamento de solo. E ele tem que passar por um processo tão complexo, que é passar por nova análise prévia, novo exame técnico municipal, ir para o GRAPROAB novamente. Nesse caso do uso misto, Gustavo? Não, a ocupação vai sim ser alterada. Alguns lugares, por exemplo, que eram zona exclusivamente residencial, de repente aquele quarteirão passa a ser uma zona mista, a ocupação muda. Tá, então eu gostaria que considerasse a questão que eu coloquei, que eu moro lá perto, e o loteamento já tem impacto suficiente para a área rural, que a gente não quer mais impacto. Então a área mais, além do que ele já tem, que é aquele mall previsto ali na CAN10, que a máquina se passou em cima, eu acho que isso é uma coisa totalmente desnecessária. Agora sobre a reserva legal. Não, você perguntou antes da área loteável disponível. E a densidade. Eu não entendi, Angela, se a sua dúvida é quanto ao conceito, quanto aos números. Não, é porque a gente fala muito de que a gente tem que adensar a água. Isso. Então eu gostaria de entender o conceito. Tá. Vamos lá. Eu tenho uma gleba. Tá? Eu vou só arredondar para ficar fácil os valores. Tá? 100 mil metros quadrados, por exemplo. Uma gleba pequena, tal, mas 100 mil metros quadrados. Hoje, 35% vai ter que ser feito com o sistema de lazer e áreas verdes. São 35 mil metros quadrados. Supondo que ele precise de mais 25% de sistema viário, equipamento público, comunitário, EPC, EPU, tudo mais que precisar dos acessórios ao loteamento. Ele mais 25 mil metros, 35 com 25, 60, sobra 40%, 40 mil metros quadrados, que é supostamente a área que ele lotearia. Tá? Então legal, então sobrou para lotear 40 mil metros no meu arranjo. Tá? No restante do município, como que é feito? Qual que é o tamanho mínimo e máximo de lote? É 200 metros e o máximo é 32 mil, sei lá. Aí, com esse valor que ele tem, ele arranja. Ele vai fazer de 200 metros, ele faz 5, ele faz 2 mil lotes, se eu não estou enganado na conta. Não, ele quer fazer lote de 300, ele vai se rearranjando no restante do município. Pra gente é assim. Qual que é o tamanho do lote que você quer? Eu quero lote de 500 metros quadrados, por exemplo. Então vai lá na tabelinha que está na lei, também a gente estava no pote, a gente pôs na lei, que é lote de 500 metros quadrados. Então a sua área loteável disponível, por exemplo, é 30%. Então mesmo que tenha sobrado 40% da gleba dele, ele só vai poder aproveitar 30%. Ele só vai poder aproveitar 30 mil metros quadrados para lotear. Então, em função do tamanho do lote. Por quê? Porque ele quer lote menor, é mais gente. Não, a gente não pode pôr mais gente indiscriminadamente. Então você tem que ocupar um pouco menos da sua gleba. A gente fez essas contas, essas porcentagens, para que se chegasse num adensamento muito próximo, menos de 10% de acréscimo, assim, com a conta máxima do que a 10.850 permite hoje. É um pouco complexo, tá? É natural Depende isso. da tabela. Depende da tabela. Essa tabela... Posso só fazer uma pergunta de curioso mesmo, furando um pouco a fila? É disso? Vocês consultaram algum empreendedor, algum conjunto de empreendedores para validar os dados? Está tudo validado. Todas as contas a gente fez. Inclusive a parte financeira. E eles fizeram essa psiquiatrização. Eu vou te mostrar, tá? Só um minuto.
acho que posso responder Por favor. Pode ser. Então, a da compensação de reserva legal, de corte de árvore, enfim. Então, no artigo 19 da 10.850, que a gente sugeriu uma nova redação, ele diz que a compensação das áreas de reserva legal deve ser dentro da APA. Na 10.850 ou na nova redação? Com a nova redação da 10.850 desse artigo 19. A gente deu uma mudada neles, então a compensação é essencialmente dentro da APA. E a compensação de, por exemplo, corte de árvores, está dentro do plano de manejo, do documento de zoneamento, no item 3.3.1, página 910, que também diz que a compensação tem que se dar dentro do plano da água. Sim, legal. Eu não procurei, como eu vi que a reserva legal estava na 10.850, eu não procurei dentro do texto. Pode olhar. Ela vai para a lei nova. Não, só que está dentro do plano de manejo. Essa lei está para os parâmetros de desocupação, você refere à compensação. Aí você está falando do artigo 19 da 10.850. Da reserva legal, fala da compensação da reserva legal. E isso está incorporado aonde? Na 10.850. Na revisão da 10.850. Na revisão da 10.850. Naquela tabela, deixa eu olhar o artigo 19, a nova redação. Mas então manteve o artigo 19 da 10.850. Ele tem a redação de redação, mas mantém a questão da redação. E a da compensação de corte de árvores, coloquial, está dentro da legislação de diversos. E isso vale para obras públicas também? Compensação não vai para tudo, independente. Como é por exemplo do município hoje. Porque no Só que a caso, compensação aqui foi mais restritiva do que do município. porque no caso da empresa de pedreira, por exemplo, eles vão extrair, eles têm que reflorestar 110 hectares de áreas de floresta nativa que vai ser retirada para fazer o eixo. Desses 110 hectares que eles têm que reflorestar, não estou falando de compensação, eles estão indicando reflorestamento na borda do lado de Pedreira. Eles vão fazer um trecho da APP, dos 100 metros, e o resto é lá. Aí a gente tem que ver. Então o que a gente vai fazer nesse caso? A gente tem que olhar se já não tem autorização do Estado. Tem autorização da CETESB e justamente é o que eu estou falando do Ministério Público. Por quê? Porque eu estou falando desde sempre que a gente tinha que ter um plano indicado pelo... Você está ouvindo? O plano de manejo tinha que indicar o impacto dessa represa sobre a água. Isso não foi feito, o DAE ignorou o tempo inteiro a nossa lei da APA 10.850 e propôs fazer esse jeito. Eles estão indicando a área reflorestada em Amparo, que estão fazendo, é uma área que ele já desapropriou da fazenda dos Beira, e o resto ele indicou para reflorestar o trecho do lado de Pedreira. Então o que vai acontecer? A represa vai deixar um impacto para a água e a gente não vai ter uma vírgula de mitigação. Vale também para as obras públicas ou só vale para os réis mortais privados que tem que seguir a lei, porque o governo serve. Primeiro ponto, pergunta para o Rodrigo, que quando a gente trata de compensação das análises, são obras públicas. Muito. A gente estava, inclusive, vendo isso logo no início da reunião. E nesse caso, sim, a gente só tem que ver essa autorização para ele se ele já tem, eu não lembro se na lei da APA hoje, a compensação se tem que ser na APA, aí está no o artigo 19 da 10.850. de reserva legal. A compensação está no nosso plano de manejo. Eu não me recordo se na 10.850 vigente, agora a compensação aqui, eu não me lembro. Agora a unidade de conservação tem uma indicação nisso. Aí tem que ver se o Estado atendeu ou não. E a USBDS ignorou. É incrível isso. Vocês não estão dando a mínima bola para isso. Ângela, só com relação a... É mais um esclarecimento. Eu acho ruim quando as coisas são postas assim, porque fica parecendo que a gente deixou de fazer algum trabalho para competir o plano de manejo. Você, como parte do projeto, foi quando as pessoas se inscreveram pelo de referência para o plano de
de manejo não é escopo a gente a trabalhar impacto de obras. Isso está dentro de um processo de licenciamento. O que é escopo do plano de manejo, a gente fez. O que foi contratado em processo de licitação, a empresa que tem decisão, a gente fez. Então, assim, não dá para a gente começar a misturar vários processos. Não é por isso que a gente tem ignorando os impactos da barragem dentro da água. Você me desculpa, Sueli, você puxou o assunto, então eu vou falar só uma coisa aí, eu não quero dar continuidade, porque não é a forma para falar disso. Ocorre que vocês citam a represa da Sanasa como foco de pressão na APA, que é uma represa que nem saiu do papel ainda. E a represa de Pedreira, que é uma realidade, não é um fator de pressão para a APA. Então isso é um erro do plano de manejo. E eu cansei de falar isso para vocês, a gente cansou, isso aí está protocolado, está dito, está discutido. Eu falei muito, agora eu fui no Ministério Público para ver se lá eu sou ouvida. Então, respondendo a Sandra sobre a publicação dessa lei, ela depende do Ministério Público, porque ele tem uma liminar que, enquanto não sai o plano de manejo dentro do que ele entende que está afetando a biota, essa lei não vai ser publicada, porque o Ministério Público tem uma liminar para isso. Então, a gente está dependendo das coisas se ajustarem no plano de manejo, para o Ministério Público aceitar esse plano de manejo como um plano de manejo viável, que não afeta a biota, para tudo isso poder sair do papel. Enquanto isso, o senhor Rogério está fazendo reunião com o vereador. Essa é a sua interpretação, não é bem assim que as coisas acontecem dentro da lei. Então, tudo bem. Por que não tem como fator de pressão a represa de Pedreira? Se ele não fala. Se vai ter 300 hectares de ADA dentro da APA, de área diretamente afetada. Próximo. Mas deixa eu só colocar uma questão que eu acho que é importante. Já que estamos voltando para plano de manejo de empresa, acho que tem uma questão que pode ser como o Ministério Público, que acho que era deixar bem claro que nós fizemos várias reuniões com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, todos eles. Para todos eles explicamos os mesmos detalhes que estamos explicando para vocês aqui do Conjaba e para a sociedade. Então, ninguém está fazendo nada às escuras e ninguém está deixando de debater. Então, só para deixar claro que não só você procurou o Ministério Público ou o Conjaba, mas nós, da Prefeitura, fizemos questão de dialogar também com o Ministério Público. Eu sei, eu só quero dizer que foi um apelo que eu fiz enquanto coordenadora da CPP, que não foi uma vez, foram várias, que o impacto dessa represa de Pedreira fosse previsto no nosso plano de manejo, e isso foi ignorado por vocês. E a gente vai, e é o maior impacto, depois do Entre Verdes, é o maior impacto que a APA está sofrendo. Enquanto que os proprietários as propriedades particulares pagam por isso sempre. E o setor público não paga. Por quê? Presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir uma pauta do Conjaba para a gente discutir a represa novamente. Com certeza, não é momento. A gente poder discutir com o outro, porque a gente tem vontade de responder, mas a gente não quer atrapalhar os que Eu queria que constasse na ata também que a conselheira Ângela foi embora, sem eu ter respondido algumas perguntas dela. Ela não foi embora. Desculpa, ela está aqui. Oi, volta aqui. Próximo, Giovana, por favor. Gente, tem mais pessoas inscritas, né? Daniel? Daniel Lapula. Daniel, por favor. Não consta nada, você avisou? Eu avisei. E qual que era a consta nada? Qual que era a festa? Você pediu para ver as áreas. Ah, tá. Artigo 35, você dá uma olhadinha depois com calma, qual que é a correspondência de cada... Essa é a tabela? Convertido agora em... A mesma estava no código, só que agora é especificada. Bom? Daniel, desculpa, por favor. Eu e a Giovana temos perguntas, colocações da PROAPA. Então, a primeira delas é em relação à fração união de parcelamento. A nossa questão, não é falando de números 2, 3 ou 4, mas a competência de determinar a fração união de parcelamento não é do município, é da federação. Se isso não vai gerar uma insegurança jurídica, os cartórios vão acatar isso e vão
lavrar nas matrículas essas frações mínimas de parcelamento? Isso, não, foi considerado assim, Daniel. Essa é uma. Pode ir lá, por favor. A outra é com relação às moradias de acordo com as frações mínimas de parcelamento. Sim. Se eu entendi bem, por exemplo, numa zona em que dá, né, em que a fração mínima é 4 hectares, na primeira fração a gente vai poder ter 2 residências unifamiliares. Certo. Acrescida a segunda fração, vai poder ter mais uma, na terceira mais uma. Correto? Exatamente. Então, considerando que as atividades rurais incentivadas são aquelas de baixo impacto, agricultura orgânica, sintropia, tudo isso, são extremamente demandantes de mão de obra e tem um baixíssimo nível de mecanização pela sua natureza, mas também pela nossa geografia da região. Onde é que vão morar os funcionários que vão cuidar disso, se não na própria propriedade? Certo. Estou até abrindo aqui, tá? Enquanto você foi perguntando. Tá. Mais alguma? Essas são as minhas 2 principais questionamentos. A Giovana tem alguns complementos. Quer fazer uma vez? Pode ser? Tá. Se não se encaixar. Vamos lá. Você quer responder a primeira, Ângela? Tá. A gente tratou disso nos 2 ministérios públicos. O Geral Estadual, a questão do parcelamento, que é ok, que a gente pode estabelecer esse segmento no Posso fazer uma? legislação do município. O problema não é o Ministério Público. Bom, É a lei, é a Constituição. Sobrevivência. Eu pergunto o seguinte, desculpa, é que deixa ele falar. O meu foi colocado, se quiser. Eu passo um complemento para o Eduardo. Porque Eduardo, se inscreve, que é para a gente não. de uma forma bem rápida, não é? O interesse não é dizer que 4 é pouco, 4 é muito, 2 é pouco. Preocupação de uma questão que não existe no Brasil, que é determinação de fração de parcelamento por um município. Quem faz isso é o INCRA. Eu não estou defendendo, Não, lógico. Não é o INCRA. Eu entendi que o Ministério Federal cabe ao município. mas não é o Ministério que decide. É a Justiça. A gente pode enviar de novo, a gente já enviou, pode enviar de novo o parecer do Ministério. Vocês conversaram com os cartórios? Eles vão acatar? Sim. Mas está respondido. Não, era a nossa dúvida também. Era a nossa grande dúvida. Isso vai criar problema jurídico, vai judicializar. Esperamos que não. A lei municipal é mais Isso é questão restritiva. de privado, não tem nada com o Ministério Público. Pode ser menos restritiva. Dessa questão de ser mais restritiva, e nós não estamos indo abaixo dos 20 mil para falar do menor deles, até a questão de que o município pode sim regrar o território, inclusive rural, que foi uma novidade para a gente. Uso e ocupação. Uso e ocupação. Parcelamento rural. E vamos voltando um pouquinho agora, né? Foi bom que você... Então, Daniel, é o seguinte, eu abri aqui só para confirmar, tá? Então, exatamente, Primeiro assim, os parâmetros eles já estavam, então a questão do 2 ou 4, né, a gente, acho que você mesmo não está colocando mais em discussão nesse momento, né. No segundo, é assim, de onde veio esse raciocínio do primeiro módulo, 2 edificações, uma adicional por módulo, né, para evitar não vou falar contornos da legislação, mas para evitar um possível parcelamento irregular. Se encheria de casas, você estaria criando um núcleo urbano, não as moradias de sustentação à produção. Então foi se discutido também como equipe técnica, também com o Ministério Público nesse caso, de se chegar, não, vamos tentar fazer uma questão que se tenha um suporte mínimo para ter famílias conforme a propriedade é maior. A gente não podia falar simplesmente, 10 casas, 20 casas, 50, que pode ser 50 casas de uma gleba menor, é muita coisa, é um mini bairro, e 50 casas de uma gleba muito grande, de repente não sustenta. Então a conta veio disso, dentro dos parâmetros nossos do POT, na explanação que a gente faz, tá? Não sei se te responde. É nesse raciocínio. Mas o questionamento permanece, né? Você pega uma propriedade
propriedade, por exemplo, Nas de ECG, que são... hectares, e 3 funcionários vão dar conta de tocar a propriedade. Onde é que os restantes vão morar? Essa é uma pergunta importante a ser respondida. Está meio confuso. A atividade rural necessita de mão de obra. E ainda mais né? pegando a característica, a nossa característica geográfica, que é primitiva a mecanização e é o tipo de uso rural incentivado pelo próprio plano de manejo, que é orgânico, que é... Não importa hoje, a gente tem que pensar no futuro. Não, mas que a gente também não é hoje. Não, isso aí depende, é sério, aí depende muito. Desculpa, posso entrar? Na próxima era você. Depende muito da cultura. Mas o que a gente faz hoje não, a gente quer Ângela, assim, depende muito da cultura. Cada cultura ou cada processo demanda. Então, a cultura, você planta, você tem um período para cuidar, e depois, por si só, ela se mantém. Só depois que você faz o corte, você vai ter que fazer a poda, né? Se não tem, depois de novo ela cresce, e isso é sucessivo. Então, não é a cultura que demanda. Agora, vamos voltar para a questão de uma produção de orgânico. A questão de produção de orgânico, ela requer um cuidado, que é o que vocês incentivam. Ela quer um cuidado muito ostensivo, constante, e aí demanda muito mais mão de obra. No caso da propriedade, da nossa propriedade, quando meu pai produzia 4.000 litros de leite por dia, a gente precisava de 8 leiteiros. Hoje, dentro dessa questão da legislação, até da cobrança por conta do problema de hora extra, banco de horas e tudo mais, para produzir a mesma coisa eu precisaria de 33. Olha a diferença. Então, isso é limitante. Porque uma das coisas que, assim, quando você fala da questão urbana, vamos supor, quem mora dentro do condomínio, normalmente vai trabalhar fora. Então, ele pega o carro e vai para um distrito industrial. A gente, como proprietário rural, a empresa é dentro da propriedade. E a gente precisa gerir isso. A gente não ouviu, né, ainda nenhuma proposta, nenhuma propositura da prefeitura de como a gente vai se manter e dar conta de cuidar dessa área. A gente está se vendo bastante limitado, vocês conhecem, vocês me conhecem, sabem da minha linha de pensamento, só que assim, a gente já está limitado demais. E sem nenhuma proposta para um crescimento. Um exemplo, se eu tiver que construir um galinheiro, o galinheiro precisa de cobertura. Entra onde, sim? Você precisa construir uma estufa. Então, não entra na habitação? Não entra na habitação. Eu preciso construir um galpão, também não entra na habitação. Mas ele entra no 5% de impermeabilização? Então, aí que está. Então, por exemplo, um cara que tem um pequeno sítio, 20 mil metros, e quer produzir orgânico, ele vai poder ter só 1.000 metros de estufa. Meio diário. Ele vai produzir orgânico no sítio dele. Só se for de ouro. Mas é isso que eu estou dizendo. Você é marquês, Não, desculpa. O que é? Tem que ser internalizado, só isso. É um caso que tem que ser internalizado aqui e ver como é que pode. Sim, tem que tocar em cima da minuta. Não, eu não concluí. Eu estava falando agora aqui da APA e eu gostaria também de voltar para a questão da R14. Né? Nessa questão de proposta, porque a gente não ouve, tudo bem que não é momento, mas a gente não ouve proposta. A prefeitura não vem e fala assim, eu propus esse regramento e em contrapartida nós vamos oferecer isso. É esse o questionamento. Porque a gente fica restrito, restringido, sem saber o que vem depois. Então, eu não estou conseguindo prever o futuro, eu estou vendo as restrições. E assim, não é desqualificar o trabalho de vocês, muito pelo contrário, eu acho que tem boa intenção, só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente atira muitas vezes no próprio pé. E lembrando isso, a grande parte desse território da APA, ele está dentro das propriedades rurais. E o grande problema desses parcelamentos indevidos, essas coisas
erradas, que não se enquadra, ela advém de um processo que está restringido, que não está falta de incentivo, que não tem saída, permissão para o proprietário rural se sustentar. É isso que eu quero que vocês acordem. Porque se o proprietário rural não dá conta, você vai virar floresta. Ok, vai virar floresta. E o patrimônio? Ou invasão. Ou invasão. Mais invasão, muito mais invasão. É só ver o resultado. Santa Maria. Sim, invasão, lixo e floresta. Então, assim, a gente fica muito tenso e muito preocupado porque a gente não Só uma coisa, desculpa, falou que foi só na floresta, é mato. É mato, é verdade, é mato. E assim, Gustavo, de novo, não é crítica, por gentileza, entenda isso, é uma alerta. Porque assim, faz parte, está todo mundo fazendo parte disso. A APA, que todo mundo defende tanto, a gente não tem o socorro sequer de um bombeiro na hora de apagar fogo. Que não é o caso, mas é a realidade, é fato. Então, para a gente aceitar, a gente já fica super temeroso, porque a gente não sabe o que tem pela frente. Agora, voltando à questão da R14 também. É um território totalmente desassistido, em todos os aspectos, e a gente não sabe nem como ordenar, até para começar, ou começar a cobrar um imposto para receber algum benefício. E como fica a história desse pessoal, né? A R14 está tendo um problema muito grande, não só das ocupações irregulares e tudo mais, mas dos espaços que estão promovendo festas, eventos e tudo mais, que está infernizando a vida de todo mundo. Fora a violência, fora o abandono no lixo, na questão do saneamento, do serviço para saneamento básico. E não tem nada no plano que obrigue alguém a fazer. Só quem é o proprietário. Lá nesse caso não tem. Então como fica isso? E só complementando o que eu sou de lá, é uma briga que a gente faz há muitos anos, né? A Ana conhece a reclamação minha, a maioria do pessoal conhece também. Por isso que eu perguntei como vai ficar lá, que você mostrou rapidinho lá, em volta. Vai poder fazer esse tipo de loteamento que você está falando, ou vai ficar só aquilo que está? Porque tem pessoas que têm sítio lá, que é aquilo que eu falei. A prefeitura, eles não têm mais ânimo para produzir lá, porque não tem asfalto, não tem infraestrutura, não tem nada. Então, a boa parte da pessoa pensa em desfazer, né? Então, eu queria ver como vai ficar contemplada a área nossa. É que eles falaram de 20 mil metros. Lá tem área de 20 mil metros, já transformaram em 5 e construído. Tem barracão lá, tem 3 barracão de quase 2 mil metros cada um construído. Uma obra que está embargada. Fiscalização não tem. Quando sair esse plano de manejo, vai ter uma fiscalização? Porque não adianta ligar na prefeitura hoje e pedir fiscalização, porque não vai. Eu estou com 3 demandas há 2 anos pedindo fiscal, nunca foi. Né? Então a gente queria saber isso aí, principalmente aquela região. O que a gente sempre fala, lá é o primo pobre, discute-se muito essa região aqui. Eu acho que tem que ser discutido, mas é o que ele falou, a APA hoje é um todo. Né? Então a gente tem todo tipo de problema, e sinto muito falar, essa administração vai ficar 8 anos, para nós não valeu para merda nenhuma. Vai, desculpa, não estou falando que é você, que é outra coisa. Mas lá não se colocou uma lixeira até hoje. E aí o secretário veio falar que é do Partido Verde, que ele defende o meio ambiente. Eu levei ele lá, ele falou que não depende só dele, depende de outra secretaria. Mas, pô, ele como um secretário do Verde, largar a região nossa numa situação daquela lá, ele teve essa conversa comigo há 4 anos. Eu vou mandar um e-mail, uma filmagem que eu estou fazendo para vocês verem o material paliativo que foi colocado lá, no poção do Rio Atibaia. Se você não tirar uns 500 caminhões dessa bica corrida que joga lá, é pouco. Né? Então a gente quer saber como vai ficar aquela situação, né? E se não pode expandir lá, como que a gente vai sustentar lá também? Né? Porque a maioria, essa semana aconteceu, está perdendo emprego, porque depende do ônibus, só que o ônibus não funciona. Aí você vai na INDEC, a INDEC fala que fiscaliza, a empresa fala que não vai pôr o ônibus lá porque não tem viário. Né? Aí então gira todos os transtornos e a gente depende da cidade aqui. Como, senhor, desculpa? Ciro. Você quer? Tá, deixa a doutora André responder, acho que fazer uma fala mais. Vai abranger mais tudo. Assim, para ficar claro, nós estamos irregularidades, ilegalidades na APA, qualquer lugar de Campinas, mas na APA
respeito da relevância da questão ambiental. Um dos pontos que a equipe do plano de manejo pediu para a fiscalização ambiental é justamente pensar como é que ela tem mais mecanismos e mais meios de atuar na APA. Né? Eu não vou falar do ponto de vista operacional, né? e não vou comentar questões casuísticas como o senhor está falando. Vou comentar uma questão geral. A fiscalização achou importante ter um capítulo de responsabilidade administrativa na APA. O que é responsabilidade administrativa? O fiscal tem poder de polícia específico de multar, de embargar, da multa diária, de advertência, para que, não para a legislação genérica do licenciamento ambiental ou de uma lei genérica de cumprimento. O que a fiscalização pediu? Vocês estão colocando no PLOT parâmetros específicos, tanto para a área urbana quanto para a área rural. Se alguém descumprir os parâmetros que estão aí, por isso que tem aquele capítulozinho no final. O que a gente vai fazer? A gente vai ter agora condições de multar, porque eles colocaram um artigo muito específico. Quem descumprir essa lei em qualquer de suas formas, seja na área urbana, seja na área rural, a fiscalização vai ter instrumentos para quê? Para comandar o poder de polícia administrativa. Acaba aí? Não, não acaba. Quem comete dano ambiental, irregularidade ambiental, pelo artigo 125, para a terceira Constituição Federal, tem a tripla responsabilidade ambiental. Então não é só o secretário, a coordenadora de fiscalização, Andréia, Silvia, Ângela, eu, Gustavo. Existem vários agentes competentes. Então, o administrativo somos nós, lá na Secretaria, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Quem que tem responsabilidade civil para fazer com que aquela pessoa repare o meio ambiente? Nós, o Ministério Público e as ONGs. As ONGs também podem entrar com ação civil pública, se assim acharem pertinente. Então, existe a responsabilidade civil. Também estamos aqui nesse pacote. Ministério Público é o que mais interessa com responsabilidade civil. Qual é o terceiro? Criminal. Quem descumprir norma ambiental também tem responsabilidade criminal. De quem é a competência de perquirir o criminoso? O delegado de polícia que investiga e o Ministério Público que acusa e o juiz que vai julgar se é o caso de crime ambiental ou não. Então, existe esse capítulo. Nós entendemos que era importante detalhar, não da lei 10.850, não tenha sido importante, foi um marco regulatório importantíssimo, mas como estamos em processo de revisão, a gente resolveu instrumentalizar muito mais a fiscalização ambiental do município, sim, é subordinada à Secretaria do Verde, para poder, assim que tiver um artigo que está descumprido aí, de todos os mais de 100 artigos que o Gustavo explicou para vocês, descumpriu um item, a advertência, multa, embargo, multa diária, sem prejuízo do que eu estou falando para vocês, de responsabilidade civil, de responsabilidade criminal. Eu só quis falar essa só genericamente, porque eu sei que as irregularidades é uma realidade da APA, assim como é uma realidade do município todo. Volta ao questionamento para vocês, realmente é um enfrentamento de todas as autoridades públicas e a fiscalização, os técnicos, os agentes fiscais sentaram junto à equipe de plano de manejo e contribuíram no sentido de deixar bem claro, se cumpriu um artigo do que está nessa lei, 1 milímetro, tem poder de polícia e posso agir. Tá, mas eu queria falar para você, vai começar um capítulo daqui para frente, mas de lá para cá até hoje não se cumpriu nada. Você liga na prefeitura e diz que tem um fiscal só na Secretaria do Verde. Olha, eu gostaria então como é que um fiscal só vai fiscalizar ou cumpriu tudo, e questões casuísticas, essa é uma reunião específica para trabalhar a legislação do BOT. Eu sugiro que o senhor, que o senhor traga questões específicas do senhor, na próxima reunião do Condiapa, a presidente coloca em pauta, nós da Secretaria do Verde podemos responder a sua questão casuística. Então você se lembra de colocar nesse plano que vai ter que ter fiscalização ativa. Já está. Você pode colocar o capítulo lá. Mas vai ter que ser cumprido, porque colocar, claro, né, é uma coisa. Claro. Enquanto o Gustavo coloca aqui, acho que a próxima inscrição do eu acho assim que eu tenho outras questões, mas em cima que a Giovana colocou e o Ciro, eu acho assim, é perfeito, Andréia, assim, em termos assim, dessa questão de legislação, questão de tecnicamente como as coisas devem ser feitas, tudo bem, tá? Mas o que está sendo colocado é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda,
em relação à ausência, aí sim, né, tem a ver com a gestão maior do município, a ausência de políticas públicas que contemplem, né, um projeto, um plano para a área rural de Campinas, e aqui no caso específico da APA, né? É um plano, assim, uma questão mesmo assim, o que é o rural numa região da APA e como é que o governo municipal pode buscar uma política, né, pode construir uma política, uma participação da sociedade, principalmente dos produtores rurais, né, de como se constrói a ruralidade produtiva e sustentável dentro da APA. Né? Então, eu acho que tecnicamente pode ter... Ouvindo, Pedro, sem te cortar, ouvindo quem vive dentro da APA, ouvindo quem produz dentro da APA, ouvindo os proprietários rurais, dando voz, tendo humildade para ouvir os proprietários. Aí vocês talvez vão achar alguma coisa. Você não precisa procurar lá. A resposta está aqui. Sim. Vai visitar fazenda por fazenda, proprietário por proprietário, aí você encontra a resposta aqui que você está questionando. Pronto, é simples assim. Não, deixa eu... Não, claro que não é assim. Concluir. Não, eu queria... minha fala, trabalhei isso na minha fala. Eu acho assim que não é simples assim, não. Eu acho assim que você pode ouvir, sim, mas assim, você tem que compartilhar com o conhecimento que existe a respeito de como que você trabalha. Tem muito conhecimento e não bom na prática. Não, você tem mas você não vive o que a gente vive. Eu sei, peraí, não terminei. Eu não terminei. Não, mas chega aqui, muita gente, desculpa, mas muita gente mora dentro do condomínio fechado, fala que é isso, fala que é aquilo, mas está tudo organizadinho. Acho que por uma questão de ordem. Aí a gente vem com o problema 10, 20 anos atrás e fica essa mesma coisa. Se não pôr em prática, não adianta. Pronto, é só isso que eu tenho que falar. Deixa, Pedro, termina. Eu não encerrei. Calma, eu não estou colocando, não estou duvidando nada disso. Você está duvidando dele. Só que na eleição você falou que ia visitar o nosso bairro. Até hoje, cadê que você foi? Nós estamos agora em janeiro. Eu preciso para ontem. Eu preciso para ontem. Nós vamos, calma. Então, depois de 10 anos, eu sei para ontem. Acho que projeto e conversa tem muito. Não, peraí. Tem mais inscritos aqui, gente. Se vocês ficarem discutindo, quem se inscreveu vai poder falar. Eu acho assim que tem que ter um respeito pela fala. Não, é verdade, tem que ter um respeito. Eu ouvi você falando. Eu ouvi você lá atrás também, tá bom. Cumpri o que você falou. Calma, nós entramos agora em janeiro. Calma, nós estamos nos organizando. Então, não, é uma questão. Eu vou ter a paciência e a calma para poder estar colocando, tá? Eu concordo plenamente com o que vocês estão dizendo, que vocês vivem isso, tá? Todas as pessoas vivem, cada um com seus problemas, tá? Isso tem que ser compartilhado, negociado, conversado, mas não é simplesmente, estou dizendo que não é simplesmente você ouvir e achar que as coisas não estão sendo resolvidas, entendeu? Você tem que ter aquela crítica que você fez, eu acho pertinente, tá? Vocês estão lá praticamente abandonados, né? Quer dizer, não existe... Não, eu preciso terminar de falar o que estou colocando aqui. Tá? É preciso que exista uma vontade governamental de estabelecer políticas e, naturalmente, negociadas com quem vive determinadas realidades. É o que não existe. Tá? É uma política que discuta a questão do rural aqui na região da APA. E aí não é só discutir a política, é como é que você aplica essas políticas. Tá? Então essa é uma questão. Então eu acho assim, que é um debate que tem que ser feito e não depende muito dos técnicos, né? Depende de quem governa, de querer ter vontade política de construir uma política pública que atenda. Como você falou, você ligou para lá, só tem um fiscal, agora vocês estão colocando que dentro do plano de manejo vão ter mais fiscais. Então, as leis brasileiras ambientais, por exemplo, elas são excelentes, mas para que servem? Né? Olha, aconteceu em Brumadinho, então essa é a realidade. Então depende de gestão. Né? Então essa é uma questão que eu estava querendo colocar. Em relação às questões que eu estava querendo dizer, diz respeito a uma coisa que o Ciro levantou aqui também. É a questão do... plano de manejo vai estar
por exemplo, se ele encerrar todas as observações que têm que ser feitas, vai estar maravilhoso, tudo bem. Lote também, tudo. Vamos imaginar que as coisas ficam bastante casadinhas, bem redondinhas, mas e daí? Né? Nós temos uma lei da APA de 2001, né? E essa lei da APA colocava uma série de questões também que ficaram totalmente largadas. Como é que você constrói realmente algo que possa dar visibilidade e dar soluções para os problemas? Então, quando, na minha fala assim, dos problemas que eu queria levantar, a questão do saneamento, né? Como é que você, como é que contempla aí, algum momento deve estar dizendo, que eu não vi na íntegra, né? A questão, por exemplo, você está lá no setor, na R14, Carlos Gomes, Gargantilha, o Cido colocou todos os problemas aí relacionados à R14, você também está nessa urbanidade aqui, Souza, Joaquim e Egídio, né? Nessa transição, por exemplo, a urbanização desses lugares se deram há muito tempo, então restaurantes, casas estão assim na divisa com os riachos, com os ribeirões e com os rios. E as questões estão colocadas aí. Foi falado aqui em poluição, não é? Foi falado em poluição. Quer dizer, a poluição dos ribeirões, a poluição do rio está aí para todo mundo ver, né? É claro que isso não tem nada a ver com parcelamento, mas as regras, as coisas estão casadas também, né? Então eu queria que você me respondesse alguma coisa sobre isso. E retomando a questão da Ângela sobre a movimentação de terra, como foi dito, eu não fiquei satisfeito com a forma de como foi respondido. O cara comprou o terreno, ele faz o que ele quer, ele movimenta como ele quer, né? Ali, não sei se você respondeu assim, tá? Você responde de novo. Por exemplo, veios de água aqui, passam por baixo, questões geológicas, uma região de muitas nascentes, entendeu? Quanto mais você mexe nesses terrenos, mais você vai eliminando e assoreando, assim, lá do fundo da terra, lugares assim que poderiam estar contribuindo com o alimento das nascentes, entendeu? Até nascentes podem desaparecer. Então, eu acho assim que, eu não sei se eu não entendi direito, assim, um limite, né? Porque muitas vezes também você tem uma quadra, um cara vai lá e joga lá para baixo. Isso pode, é claro que a prefeitura tem que acompanhar isso, tecnicamente tem que ser feito de uma maneira adequada. Mas eu não fiquei satisfeito ainda com a resposta, talvez eu não tenha entendido, né? Então essa questão do saneamento são as questões minhas e a questão do movimento de terra.